Olá pessoal, estou aqui com meu amigo Dr. Schuff e nós vamos falar de um assunto muito importante. Estamos no Novembro Azul, apesar de eu estar de meio que rosinha, né, doutor? O doutor está de branco, que é a vestimenta tradicional dele. Nós estamos no Novembro Azul e nós sabemos que o novembro é o mês de prevenção, de conscientização, principalmente sobre as doenças que envolvem, que acometem o homem, principalmente o câncer de próstata. Nós sabemos que as doenças que acometem tanto o homem quanto a mulher não são limitadas a uma especialidade, mas nesse mês exclusivamente falamos do câncer de próstata. E eu queria começar o nosso bate-papo, doutor, tipo assim, a incidência, fica à vontade para falar a respeito. A gente tem um tempinho aí de uns 50 minutos? Não, 10 minutos só. Muito bom. É sempre muito bom conversar com você, Hélio, né? Esse bate-papo sobre o Novembro Azul, um assunto tão importante, né? E a Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza o exame de próstata para todo homem a partir dos 50 anos de idade. Caso ele tenha antecedentes familiares de parente próximo de primeiro grau, ele deve antecipar essa avaliação para os 45 anos. Normalmente, a gente pede o exame de sangue, né, que é o PSA, deve ser feito anualmente, e o exame de toque retal. Eventualmente, pode-se fazer também um ultrassom, um exame de imagem, para poder avaliar as características da próstata também, né? Próstata, bexiga. Doutor, a gente fala muito da questão do exame principalmente a gente fala do toque, mas primeiro tem o exame de sangue, onde você avalia, você tem um percentual até onde pode se chegar, para depois, dependendo, partir para um exame mais específico, seria o exame ultrassom da próstata. Particularmente, poderia ser automático. O homem poderia procurar o médico e já ser pedido, né? Mas tem todo aquele trâmite, principalmente na rede pública, tem que passar pelo posto de saúde. E muitas vezes no posto de saúde, às vezes o atendimento é feito por uma médica. E o homem tem muito isso, esse preconceito, não sei se é vergonha, qual que é o nome. Ainda existe nos dias de hoje? Os homens estão mais conscientes? O homem está muito mais consciente, graças a Deus, né? Isso é importantíssimo, né? O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente, você já havia me perguntado, né? A frequência é o segundo câncer mais frequente no homem, né? Perdendo apenas para o câncer de pele. E hoje em dia o homem perdeu muito daquela vergonha, daquela coisa de não querer fazer o exame de toque. Muitas vezes ele chega no teu consultório hoje já pedindo para fazer o exame de toque retal. Às vezes ele até vem do cardiologista trazendo um exame de PSA, mas ele quer fazer um exame de toque retal. Vem até indicado por algum outro colega de outra especialidade. Então, esse preconceito com o exame de próstata caiu bastante hoje em dia, né? O homem está muito mais consciente da necessidade. Doutor, e quando ele não vai ao médico, quando ele não se previne, como que começa a dar sinais de que ele pode estar sendo acometido de um CA de próstata, de alguns probleminhas relacionados à próstata? Veja bem, Hélio, a próstata, ela não tem só o câncer de próstata. Existem outras doenças como a prostatite, o crescimento benigno da próstata, que é extremamente comum, praticamente 50% dos homens, a partir dos 50 anos, manifestam sintomas referentes ao crescimento da próstata, né? Que é uma dificuldade para urinar, então ele acaba indo mais vezes ao banheiro, durante a noite acaba acordando para ir no banheiro urinar. Então, por conta de uma dificuldade no esvaziamento da bexiga, acaba sobrando um resíduo e ele acaba enchendo essa bexiga num tempo mais curto e por isso acaba indo no banheiro com mais frequência. Se o homem não procurar um médico para iniciar um tratamento, começar uma avaliação e os cuidados, eventualmente ele pode até ir piorando nesse tipo de sintoma. Chegar até um quadro de retenção urinária, que é quando ele não consegue urinar espontaneamente e é obrigado a ir a um pronto-socorro para
passar uma sonda e conseguir esvaziar aquela bexiga. Tá ouvindo aí, né? Prestando atenção, quão importante essa informação que foi passada agora. Deixa o preconceito, deixa essas questões de lado. É muito mais importante nós cuidarmos da nossa saúde, nós nos prevenirmos, porque depois que a doença já está encrustada, depois que você já está doente, fica muito mais difícil o tratamento. Por isso que a gente utiliza o Novembro Azul para essa conscientização. Exatamente. Mas ela tem que acontecer durante todo o tempo, durante todo o ano, mas a gente tem que, quem tem que cuidar de mim sou eu mesmo, ninguém vai cuidar de mim por mim se eu não me cuidar. Mas eu quero falar um pouquinho também, doutor, agora até brincando um pouco, né? Eu estava brincando com o doutor aqui, e eu fiz o primeiro exame de toque com 47 anos, viu, pessoal? Por quê? Eu fazia o exame, não tem um caso na família, eu fazia o PSA, e o meu médico, que é um amigo seu, inclusive meu médico é lá de Campinas, viu, gente? Doutor Adil. E ele brincou comigo, Elinho, olha como que ele chama, Elinho, vamos ter que fazer o toque, Elinho. E doutor, tem certeza? Agora eu vou te falar, foi que ele falou assim, deita ali naquela maca, meu amigo, mas é preciso e é necessário. Brincadeiras à parte, eu falo sempre que as mulheres, elas vivem mais que nós homens, porque elas se cuidam. Exatamente. Imagina um constrangimento para uma mulher passar por um ginecologista. Por que nós homens não podemos fazer o mesmo com os nossos urologistas? Até porque, como eu disse, depois que você já está doente, o tratamento é muito mais complicado. Já pensou você ter que usar uma sonda? Imaginou isso? Não é bom nem pensar nisso, tá? É importante que você se cuide da sua saúde, faça os exames preventivos. Às vezes também, doutor, a dificuldade que o homem tem de ir para o médico, porque ele é o arrimo da família, ele que é o mantenedor da família, você precisa fazer os exames de rotina anualmente. Sim. Mesmo, eu vou marcar Não, faça o seu exame de rotina, preste atenção na sua saúde, cuide da sua saúde. E o Dr. Schuff é urologista, tem atendido, tem acolhido. Fala um pouquinho, doutor, nós falamos que mudou a percepção, ainda acontece, tem um crescimento grande do CAs de próstata, onde que ele mais acontece, a faixa? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Sem dúvida. Antes eu queria só fazer uma observação em tudo isso que você falou. O homem está muito mais consciente vindo por livre e espontânea vontade no consultório do médico, né, pela consciência que ele tomou da necessidade disso. E quando isso não acontece, muitas vezes é a mulher, né, a esposa que faz com que ele venha, entendeu? E então aumentou muito. Hoje em dia o homem está muito mais consciente disso. E os casos de câncer de próstata, né, quando qual é a finalidade do exame? É você justamente descobrir um tumor numa fase bastante precoce da doença. Se você vem todo ano no médico, os seus exames esse ano estão normais, o ano que vem começam a alterar, então isso já sugere uma investigação às vezes mais profunda. E se você descobre um tumor numa fase muito mais precoce, você tem mais de 90% de chance de se curar dessa doença. O câncer de próstata, ele é mais frequente nas faixas etárias mais elevadas, né? Então, a frequência é maior, né? Ele vai aumentando a cada década, né? Em torno dos 70 anos é a idade em que você tem um maior número de casos, né? Normalmente, o câncer de próstata, quando você descobre, a grande maioria deles é curativa, ou com tratamento cirúrgico, ou com a radioterapia, conforme a indicação de cada caso. Ou até mesmo com medicação, né, doutor? Exatamente. Então, eu acho assim, é extremamente importante você vir, descobrir alguma coisa no momento correto, tratar e se curar. Isso acho que é legal o que o doutor falou do tratamento, é que você mede lá. É até quanto por cento o PSA aceitável, doutor? Na verdade... Não dá para valer por causa do... Existe sim, o médico tem sim uma relação entre PSA total e PSA livre, que muitas vezes chama atenção, mas o PSA também ele tem uma relação com o tamanho, com o volume da próstata, né? Então tem homens que têm às vezes um PSA mais elevado porque tem uma próstata mais de um tamanho maior, né? Então não é somente o PSA, se faz necessário o toque
é um conjunto de coisas. Isso. E é o acompanhamento anual também. É você ver qual é a variação desse PSA de um ano para o outro. Isso muitas vezes pode te chamar a atenção. Como estava o toque no ano anterior, como está esse ano. Opa, estou notando alguma coisa diferente aqui. Então, são coisas que exigem muitas vezes um aprofundamento na avaliação, né? Na avaliação. Exatamente. E o que o homem tem que ter em mente é o seguinte, ele tem que cuidar da sua saúde como um todo, né? Então, ter uma vida saudável, né? Uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, evitar o sal em excesso, isso faz mal para tudo, né? Evitar o cigarro ou a bebida alcoólica, tudo coisa que é prejudicial para o organismo, né? Como um todo. É isso aí, pessoal. Nesse pouco tempo que estivemos aqui, dicas importantes para você, homem. O homem que se cuida não perde o melhor da vida, ele vive muito mais. Agradecer a você, doutor. É sempre um prazer falar com você, Hélio. Eu que agradeço. E com o seu público. Eu que agradeço, porque eu tenho certeza que esse breve momento que nós tivemos aqui, muitas orientações para você, homem. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde. E lembrando que em janeiro eu estou lá, hein, doutor? Valeu. Um abraço.